Faremos agora a análise do movimento de uma carga num campo magnético não uniforme e dando um caráter, claro, mais qualitativo a este movimento. E talvez o melhor exemplo de um campo magnético não uniforme seja aquele que é gerado pelo nosso planeta. Em 1600, o cientista inglês William Gilbert publicou um livro chamado De Magnete, creio que é assim que se fale. Tá? Nesse livro, ele reunia praticamente todos os conhecimentos que se tinha até então sobre ímãs, né? Sobre as propriedades magnéticas de alguns materiais, as interações, e propôs que a Terra era por si só um grande ímã. Isso, para a época, é muito revolucionário, porque conseguia explicar finalmente o funcionamento da bússola. A primeira coisa a se chamar a atenção na análise do campo magnético da Terra é explicar a diferença entre os polos geográficos e os polos magnéticos. Aqui na figura, nós temos esse eixo aqui, que indica para nós a direção norte-sul dos polos geográficos. O polo norte e aqui o polo sul. Já nesta linha pontilhada, eu tenho a direção norte-sul, mas agora para os polos magnéticos. Então, a primeira coisa que se nota é que as direções dos polos geográficos e dos polos magnéticos não são coincidentes. Há, na verdade, um ângulo entre eles. Este ângulo eu chamo de declinação magnética, que eu vou indicar por este ângulo aqui, ó, um ângulo delta. O interessante é que esta declinação magnética varia em cada ponto do nosso planeta e também varia no tempo. Isso sugere que a direção dos polos norte e sul magnéticos sofreram várias alterações ao longo da história do nosso planeta. E é claro, como é de se esperar, essas mudanças continuam ocorrendo. Agora vamos tentar entender o posicionamento dos polos magnéticos da Terra. Ora, se eu colocar uma bússola aqui, nós veremos a tendência da agulha de polaridade norte apontar rumo à direção norte da Terra. No caso, o polo norte geográfico. E, é claro, a sul vai estar alinhada com a direção sul geográfica. Mas nós sabemos que os polos de mesma natureza se repelem e os polos de natureza diferente se atraem. Então, se o polo norte da bússola está apontando para o rumo ao polo norte geográfico da Terra, significa que a região norte da Terra deve ter um polo oposto, que é o polo sul magnético. Então, no norte verdadeiro, que chamamos de norte geográfico, na direção dele nós temos, na verdade, né, a tendência de ter um polo sul magnético. E no polo sul geográfico, temos a tendência de ter um polo norte magnético. Representando então o comportamento agora das linhas de campo, agora nós sabemos então que na parte norte da Terra nós temos o polo sul magnético e nós sabemos que no polo sul geográfico temos o polo norte magnético. Como vimos, as linhas de campo saem do polo norte do ímã e entram no polo sul do ímã, formando assim as linhas de um dipolo magnético. Bem, então é fácil perceber que à medida que nos afastamos aqui do nosso grande ímã, que é a Terra, essas linhas vão ficando cada vez mais
afastadas entre si, o que indica que nós temos regiões de menor campo magnético à medida que vamos nos afastando. Da mesma forma, vimos aqui uma concentração muito grande de linhas nos polos. Ou seja, nos polos, a atividade magnética é muito mais intensa. Então, se para cada ponto do espaço há um valor para o campo magnético diferente, é claro que temos, então, que a Terra produz um campo magnético não uniforme. Vamos fazer, então, o estudo do movimento de uma partícula carregada sob a ação deste campo magnético terrestre. Sabemos que somos bombardeados o tempo todo por partículas provenientes do cosmos. Um grande exemplo são os ventos solares, devido às suas explosões das reações de fusão nuclear que acontecem o tempo todo, gerando energia do Sol. Essas grandes explosões mandam para nós partículas altamente energéticas. E a função deste campo magnético da Terra é justamente nos proteger. Uma das grandes funções é essa. Então vamos considerar essa figurinha aqui. Vejamos que estas linhas verdes representam as linhas de campo do nosso campo magnético aqui da Terra. Como se tratam de linhas que não estão igualmente espaçadas, né? Elas também não estão alinhadas paralelamente umas às outras, significa que este campo magnético é um campo não uniforme. Pelas regras de Faraday para a construção dessas linhas de campo, sabemos que o vetor campo magnético está, na verdade, perpendicular a essas linhas. Então, por exemplo, neste ponto aqui, se eu for desenhar o meu vetor campo magnético, ele, na verdade, estará aqui, ó, tangente a esta linha nesse ponto. E assim acontece em todos os pontos dessas linhas. Chamando a atenção para essa regra de construção, veja que nessas regiões onde as linhas estão mais concentradas, eu tenho um campo magnético mais intenso. E nessas regiões aqui, ó, que tem uma separação grande das linhas, eu terei então um campo magnético mais fraco. Imaginando então que nossos vetores aqui do campo magnético estão no plano da folha, vamos pensar que agora entre uma partícula no plano aqui da folha, né? Ou seja, em que este x indica que ela está entrando. Utilizando a regra da mão direita, o que eu tenho é que vai surgir uma força apontando para o centro dessa barriguinha aqui formada pelas linhas. Isso faz então com que a partícula seja direcionada para cá. O movimento dessa partícula é descrito por essa linha cinza aqui, ó, tá? Que, embora não esteja aqui muito bem desenhado, é a trajetória helicoidal que a gente já tinha visto, quando uma partícula entra na presença de um campo magnético obliquamente a ela. Mas perceba que as hélices formadas têm o quê? Um raio que varia também. Isso porque o campo magnético está variando. Então, nessas regiões de campo mais intenso, esperamos trajetórias circulares aqui, helicoidais, de raio menor. Basta você se lembrar, ó. A gente sabe que o raio é mv sobre QB. E é o V perpendicular. E olha só, óbvio, se o campo magnético for mais intenso, o raio, que é inversamente proporcional, vai ficar menor. Nessas regiões aqui, ó. Agora, nessas regiões aqui, onde as linhas estão mais afastadas, o campo magnético é menor, significa que o raio das trajetórias serão maiores. Entendido isso, vemos então que essa componente da força leva essa partícula para cá, ó, e ela acaba fazendo este movimento. Mas aí, veja que coisa interessante. Ao chegar novamente nesta região onde o campo magnético é mais intenso, isso você vai aplicar novamente a regra da mão direita, ó. Então, neste ponto aqui, ó, aplicando a regra da mão direita, olha que loucura. A força magnética agora aponta
novamente para o centro dessa barriguinha, invertendo agora o movimento dessa partícula. Então, ela que estava vindo daqui para cá, quando chegar aqui, será jogada novamente para lá. E o que acontece? Essa partícula acaba ficando aprisionada nisso que alguns chamam de garrafa magnética, tá? Então, esse fenômeno do aprisionamento aqui, eu chamo isso de garrafa magnética. Isso significa que em certas regiões do campo magnético gerado pelo nosso planeta, nós teremos então aqui esse fenômeno da garrafa magnética. E este fenômeno da garrafa magnética vai formar regiões de aprisionamento, que eu vou aqui colocar, por exemplo, aqui, ó, entre essas linhas, fazendo a partícula ficar presa aqui, ó. Essas regiões de aprisionamento nós chamamos de cinturões de Van Allen. Cinturões de Van Allen. Esses cinturões, que são regiões em que haverá uma grande concentração de partículas altamente energéticas, levam esse nome para homenagear o seu descobridor, que foi o cientista estadunidense James Van Allen. A compreensão do movimento de partículas carregadas neste nosso campo não uniforme terrestre nos leva à compreensão de um fenômeno muito bonito, que infelizmente nunca tive a oportunidade de vê-lo, que é a aurora boreal. Como vimos, devido às explosões solares, os ventos solares mandam para nós muitas partículas, elétrons, nêutrons, partículas alfa, prótons. Essas partículas, ao se colidirem com as partículas que estão presentes na nossa atmosfera, que é mais predominante a presença de oxigênio e principalmente de nitrogênio, elas vão excitar essas partículas. Excitando essas partículas, vai haver o processo de ionização, né? Que é a liberação de elétrons. E o que acontece? Esses elétrons altamente energéticos, para que eles possam voltar à sua situação, vamos dizer assim, de menor energia, eles devem emitir luz. Então, pela emissão de luz, nós vemos estas linhas muito bonitas, né? Círculos, linhas coloridas. É importante dizer que este fenômeno ele é mais intenso justamente aqui e ocorre na parte norte e sul do nosso planeta, né? Justamente pelo fato de que nessas regiões o campo magnético é mais intenso, favorecendo o acontecimento então do aprisionamento dessas partículas aqui, gerando as colisões com muito mais frequência aqui. Quando ela acontece no norte, ela é chamada de aurora boreal. Mas quando ela acontece aqui na parte sul, ela é chamada de aurora austral. É de grande importância para nós saber calcular o fluxo do campo magnético. Isso tem várias aplicações, principalmente quando a gente for estudar mais à frente o fluxo do campo em circuitos. Mas por hora, vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fez para o campo elétrico, quando a gente obteve a lei de Gauss. A definição de fluxo de um vetor ou de um campo vetorial permanece a mesma. A gente fez lá antes mesmo de fazer para o campo elétrico, a gente fez para um vetor genérico. Então, considerando agora o nosso campo magnético B, o fluxo de B numa determinada superfície vai ser justamente a integral do produto escalar de B com este n chapéu, que este n chapéu é um vetor normal à superfície, integrado na área dessa superfície.
Esta grandeza, o fluxo do campo magnético no SI, tem uma unidade, né? Vamos calcular aqui no SI. As unidades do fluxo magnético, vou colocar aqui, serão então as unidades de B vezes as unidades da área. Da área A. Logo, eu terei, né, a unidade para o campo magnético, nós vimos, é o Tesla. Vezes a área é o metro quadrado. Tesla por metro quadrado, eu dou um nome aqui especial, tá, que eu chamo de Weber. Então, a unidade do fluxo do campo magnético no SI é o Weber. Denotado por WB. Da mesma forma que fizemos para o campo elétrico, agora vamos tentar calcular o fluxo do campo magnético, só que agora numa superfície fechada. Veja que nessa integral aqui, primeira, eu estou calculando o fluxo numa superfície qualquer, né? E neste caso, né, está aberta. Agora, numa superfície fechada, nós já conseguimos desenhar um resultado na nossa cabeça. E eu posso fazer isso trazendo aqui a imagem da unidade básica do magnetismo, que é o dipolo magnético, ou seja, um ímã. Um ímã é como se fosse um dipolo. Então, eu tenho aqui as linhas de campo desse dipolo. Eu vou tentar construir superfícies fechadas em algumas regiões para que a gente possa ter uma ideia do valor desse fluxo. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa região aqui. Tá? Vou chamar isso aqui de uma superfície que tem uma área A1. Vou mudar de cor. Vou colocar aqui agora nessa região uma superfície de área A2. Agora eu vou pegar uma outra, tá? Vou pegar uma rosa aqui, ó. Tentar englobar todo esse ímã. Vou chamá-la de superfície A3. Sempre lembrando, essas superfícies fechadas delimitam um volume no seu interior. E o que nós percebemos com essas linhas de campo? Na superfície A1, todas as linhas que entram saem do outro lado. Na superfície A2, a mesma coisa. Todas as linhas de campo que entram saem. E na superfície A3, que engloba todo esse ímã, eu também noto a mesma coisa. Para cada linha que sai dos polos do nosso dipolo magnético, eles entram de um lado e saem do outro. Logo, para qualquer superfície fechada num dipolo magnético, o fluxo deve ser zero. Nós, inclusive, fizemos esse resultado para o campo elétrico. Vimos que, se eu tiver um dipolo elétrico, com uma soma nas cargas no interior, né, utilizando ali já aquele conceito da lei de Gauss, né, não só do fluxo, mas também das cargas do interior, a carga líquida lá dava zero. Mas aqui tem uma razão diferente. Nós não temos cargas positivas e negativas. Nós temos uma unidade, o dipolo. E o que importa aqui é que é o fluxo, né? O fluxo dessas linhas nessas superfícies fechadas sempre vai no zero. A única possibilidade de que este fluxo, tá, numa superfície fechada, é claro, fosse diferente de zero, é se eu pudesse ter aqui numa determinada região um monopolo magnético. Mas aí que tá. Até agora, nós sabemos que não há cargas magnéticas.
Se não há cargas magnéticas, até onde a gente pode dizer, até onde a gente sabe, eu direi, então, sem medo de errar, que o fluxo de B numa superfície fechada, ou seja, a integral numa superfície fechada de B escalar N chapéu dA, isso aqui é zero. Seja na superfície 1, na superfície 2 ou na superfície 3. Em qualquer superfície. Então eu posso concluir que esta integral que representa o fluxo, qualquer seja o campo magnético, né? Qualquer seja, tá? A superfície fechada, esta integral sempre resulta no valor zero. Esta equação é chamada de lei de Gauss do magnetismo. Ela é análoga à lei de Gauss. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, lei de Gauss do magnetismo. E ela constitui, numa das 4 equações, né? Vamos colocar aqui a superfície, ela se constitui numa das 4 equações que a gente chama de equações de Maxwell, juntamente lá com a lei de Gauss. Então até agora vimos a lei de Gauss da eletricidade, agora estamos vendo a lei de Gauss do magnetismo, e aí você percebe justamente a diferença entre elas. Na lei de Gauss da eletricidade, como a minha unidade básica é a carga elétrica, essa integral era igual à carga que está lá no interior. Mas olhando para essa expressão, essa integral vai dar zero porque eu não tenho carga magnética. Porque eu tenho um dipolo. Então, esta lei do magnetismo, essa lei fantástica aí da natureza, também conhecida como a ausência de monopólios magnéticos, vai ser de extrema importância para caracterizar todo o eletromagnetismo. Espero que vocês tenham entendido.